Meu cordial bom dia, feliz sábado. Neste momento solene, eu tenho a honra e a grande satisfação de estender a vocês as minhas saudações, os irmãos que estão presentes e também aqueles a quem o sinal chega nesta manhã de Santo Sábado. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em nossos corações. Esse é o meu desejo e a minha sincera oração. Amém? É com muita alegria que eu aceitei o convite para compartilhar com todos vocês um estudo do guia da lição da Escola Sabatina, que está titulado nesse trimestre A Promessa da Aliança Eterna. Aqui na capa, irmãos, nós vemos aqui dois ícones, dignos da nossa consideração, dignos da nossa meditação. A lei de Deus escrita em duas tábuas de pedra e a cruz, da qual nos remiu de nossos pecados, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lei e a cruz. E a lição deste trimestre está baseada neste assunto. A lição de número 4 traz por título Uma Aliança Eterna. O título por si, irmãos, já pressupõe que essa aliança é una. Mas é um assunto dividido entre o cristianismo, né? Há um grupo de pessoas que nos assegura que a aliança ela é dividida em 7 partes. Há outro grupo que vê, através das Sagradas Escrituras, a possibilidade da aliança ser dupla, antiga e nova aliança. E esse grupo tem mais razão do que o grupo que divide a aliança em 7, porque, de fato, a Bíblia fala antiga e nova aliança. Mas tem um outro grupo, do qual eu me identifico, que vê que essa aliança é una, é singular, é uma aliança. E pelo título aqui, a gente já tem noção, uma aliança eterna. Amados, o plano da aliança eterna não é nada mais, nada menos do que o plano da salvação, que foi elaborado pelas 3 pessoas mais sublimes, mais transcendentes do universo, que são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu quero esclarecer algo aqui sobre esses 3 nomes supremos. Muitos dos nossos irmãos creem piamente que o Pai é o Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um Deus menor, e o Espírito Santo, outro Deus menor, por causa da colocação que o nome de Deus vem em primeiro lugar. Pensar assim é um equívoco, irmãos, porque todos 3 usufruem da mesma essência, do mesmo Espírito e da mesma divindade. O nome do Pai vem na frente, porque eles, os 3, entraram em comum acordo que o nome do Pai viesse na frente, porque de qualquer forma o nome de um deles tinha que ficar na frente, aí concordaram com o nome do Pai ser à frente. Mas sabemos pelas Sagradas Escrituras, quando estudamos contextualmente este assunto, nós vemos claramente que os 3 têm o mesmo poder: Pai, Filho e Espírito Santo. Agora fica uma pergunta interessante para nós. Quando foi elaborado esse plano? Pedro responde para nós. O ardoroso apóstolo Pedro, em sua carta, capítulo 1, verso 20, lá ele nos diz que esse plano foi elaborado antes da fundação do mundo. E isso denota, irmãos, um planejamento, uma organização
um extremo desvelo com suas criações, mesmo antes de ser criado. Deus já estava provendo um meio de escape, se acaso o homem caísse em pecado. E foi o que aconteceu. Então, investigando as Sagradas Escrituras, nós vemos a primeira vez que essa aliança é colocada em prática, em ação. E isso foi necessário por causa da queda de Adão e Eva. Muitos não conseguem enxergar, irmãos, infelizmente, que o pecado de Adão e Eva foi quebra da santa e imutável lei de Deus contida nos 10 mandamentos. Assegurar que a lei de Deus foi inaugurada no Sinai, isso é um equívoco. No Sinai, ela foi dada para que o povo de Israel, quando saísse do Egito, lembrasse nitidamente de uma lei que eles tinham esquecido devido ao cativeiro egípcio, que durou 430 anos. Mas quando meditamos na palavra de Deus com cuidado, com atenção, oração, a gente vê nitidamente que essa lei existia antes do Sinai. E foi essa lei que Adão e Eva quebrou. José viveu antes do Sinai e sabia que não podia adulterar. Qual a lei que proíbe o adultério? Os 10 mandamentos. Caim foi culpado de assassinato por qual lei? Os 10 mandamentos. Não matarás. E para ser mais específico também, irmãos, o primeiro ser a quebrar essa lei foi Satanás lá no céu. E por isso tem um ódio extremo da lei de Deus. Quer esconder a lei de Deus, dizer que foi abolida e outras coisas mais. Nós sabemos que isso é mentira. A lei de Deus não pode ser abolida. O dia que ela for abolida, não existe mais pecado. E não existindo mais pecado, não temos graça, né, irmãos? A lição de 18 de abril, que cai no dia de domingo, ela vem falando sobre os nomes do nosso Pai eterno. Nós sabemos que Deus tem vários nomes, irmãos. E Ele se apresenta a seus filhos conforme a necessidade deles, é conforme o nome que Ele se apresenta. Yahvé, que significa o Deus que tudo pode, né? Deus provedor, o Senhor, Deus criador, Pai eterno, tudo isso significa Yahvé. Aqui nós estamos falando da aliança abraâmica. Deus se apresenta como Yahvé para Abraão, pela primeira vez, quando Adão morava na cidade de Ur, dos caldeus. Na verdade, esse convite foi falado também para Terá, seu pai, e sai de Ur dos caldeus. Terá, Abraão, Sara, a sua comitiva, e vão para a terra de Harã, aonde Tera faleceu com a idade bem avançada. E Deus agora então torna a aparecer Abraão, e faz ele a promessa. Adonai também é outro nome de Deus, que significa Senhor. El Shaddai, Todo-Poderoso, E assim, irmãos, Deus tem vários nomes, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem vários nomes, a lei de Deus, os 10 mandamentos, tem vários nomes, E assim é. Irmãos, quando Abraão recebe a visita de Deus, obviamente a primeira, caracteriza a visita mais importante na vida de Abraão.
É óbvio que todas as visitas que Deus fez, todo aparecimento, que é chamado na linguagem formal de teofania, foram muito importantes para Abraão. Mas a primeira foi a mais importante, porque ali desenvolveu uma comunhão mais íntima e mais pessoal com Deus. Foi muito importante para Abraão. E não foi muito fácil Abraão sair da sua terra, deixar sua parentela. Não foi fácil, mas, todavia, Abraão preferiu confiar em Deus, na promessa de Deus, e assim foi. El Shaddai, nome hebraico de Deus, que significa Deus Todo-Poderoso. Este nome aparece de forma explícita. Essa máscara está me incomodando muito, irmãos. Às vezes, o politicamente correto nos atrapalha, muito mesmo. Está embaçando meu óculos aqui, eu estou tendo uma dificuldade incrível de ler aqui. De Abraão para Abraão. Amados, esse comportamento Deus sempre teve. E esse comportamento de Deus de mudar o nome das pessoas começou desde o céu. Quando Lúcifer quebrou a lei de Deus, quebrou todas as regras e se constituiu inimigo do Pai Eterno, Deus trocou o nome dele, de Lúcifer para Satanás. Mas esse também era um costume do povo do Oriente Próximo. Eles tinham costume de pôr nomes nos filhos, nomes significativos, né? Nomes que eram colocados através de situações, através do desejo dos pais da criança ser aquilo. Então, nomes com significados. E o nosso Deus, né, visita Abraão e usa desse método para que Abraão compreendesse melhor o seu chamado, compreendesse melhor o que ele queria dizer. Esse comportamento, irmão, nós vemos ao longo das Sagradas Escrituras. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pregava por parábolas, né? Pegava o conhecido para levar o desconhecido. Isso é um método divino, uma didática, né? Uma pedagogia de Deus. Então, aqui, Deus muda o nome de Abraão. E aquele povo lá tinha o costume também de mudar nomes. Nós vamos ver aqui claramente no livro de Daniel, né, os nomes dos filhos de Deus, dos servos de Deus, sendo trocados pelo chefe de Nabucodonosor. Daniel, ele pôs o nome de Beltesazar, né, nome de Deus pagão, significa Bel protege a vida do rei, um Deus, uma divindade que protegia a vida do rei. E também o de Sadraque, Mesaque e Abednego, que era o nome de Ananias, né, Misael e Azarias, o de Abednego. Com qual objetivo que isso foi feito? Irmãos, quando os pais, mal informados na criação de filhos, põe apelidos nos filhos, chama-os de burro, né? De bobo, de tolo. O menino vai crescendo com aquilo na cabeça e a autoestima do menino fica para baixo. E isso não é bom. Só pais desinformados
que fazem isso. Mas antigamente isso acontecia muito. E foi com esse objetivo que o rei Nabucodonosor, o rei mais importante do Império Neobabilônico, né? O rei que chegou na glória máxima, levou Babilônia à glória máxima, ele tinha esse costume de trocar os nomes. E o seu chefe dos eunucos trocou o nome de Daniel, de Belsassar, né? Trocou o nome de Daniel, de Ananias, Misael, Azarias, com o objetivo de que eles esquecessem a religião da qual tinha em seus corações. E aprendessem então agora a religião dos caldeus. Esse foi o objetivo. Mas não funcionou, porque eles saíram de Judá, de Jerusalém, mas Jerusalém não saiu do coração deles. E eles foram fiéis, né, até mesmo à prova de morte. E com isso o nome de Deus foi engrandecido, né, irmãos? Agora aqui, etapas da aliança. São 3 etapas. A primeira foi a primeira visita que Deus faz a Abraão. Qual o objetivo dessa visita? Qual o objetivo dessa teofania? Abraão deve ter ficado muito maravilhado. Eu garanto que há muito Abraão ansiava que Deus falasse com ele. E nesse dia chegou o momento. E Deus então fala com Abraão para sair da sua terra, do meio da sua parentela, e ir para um lugar que ele mostraria, né? Esta foi a primeira aliança. A aliança, irmãos, implica também obediência. A aliança implica nos 2 lados, o lado da promessa e o lado da obediência. Abraão não rompeu com Deus, foi obediente e aceitou a ordenança de Deus, saindo da sua terra, da sua parentela, e virando um peregrino por esse mundo afora. Nós também, irmãos, somos peregrinos. Nós não temos nada aqui, estamos de passagem. Devemos imitar Abraão. Devemos confiar em Deus, aceitar a sua palavra e guardá-la no coração e pôr em prática na vida. Muito em breve nós vamos chegar a Canaã celestial, ou a Jerusalém celestial, como queiram. E Abraão saiu da sua terra com essa promessa de ir para Canaã terrestre, terra fértil, que mana leite e mel. E ele cumpriu fielmente a sua parte. E Deus também cumpriu a parte dele. Essa é a primeira aliança com Abraão, que na verdade não é a primeira, irmãos, é desdobramento da aliança eterna. A segunda parte aqui é muito interessante. Naquelas região do Oriente Próximo, eles tinham o costume de, quando faziam pacto, né, aliança, eles sacrificavam animais, dividiam o meio, punham a banda do lado, a banda do outro, e ali as 2 partes passavam, em sinal de que, se algum deles descumprisse a aliança, eles seriam despedaçados igualmente aqueles animais foram. E como eu já falei, irmãos, Deus está sempre usando de coisas conhecidas para levar ao desconhecido. Então Deus chama Abraão e pede ele para fazer isso. Abraão pega uma novilha, divide no meio, né? Pega aves também. As aves ele não corta no meio, põe uma do lado e outra do outro. E nisso o sol já estava se pondo, se bem que sabemos que o sol não se põe, né? Mas é o modo de dizer.
E Abraão cai num profundo sono. Abraão não passa junto com Deus, conforme a tradição. Deus sozinho passa no meio dos animais. Logo em seguida vem um fogo arrebatador e arrebata aqueles animais ali, consome aqueles animais. Quando Deus passa sozinho, irmãos, ali, o que é que Deus está querendo dizer para Abraão e para mim e para você? É que, indiferente do ser humano, a promessa da aliança vai avançar e vai chegar ao fim, porque Deus é fiel à promessa. E isto aconteceu. Não foi poucos os esforços do inimigo de nossas almas para impedir o plano da salvação. E olha, irmãos, que o inimigo pode usar pessoas da nossa igreja, pode usar pastor, pode usar ancião, membro, para te desviar do caminho. Aqui o inimigo, irmãos, usou Sara, sua própria esposa, aquela mulher que Abraão sempre amou loucamente. Deus tinha feito a promessa para eles, que nasceria um menino. O menino nasceria de Sara. Mas Sara perdeu a paciência. Sara perdeu a paciência, não aguentou esperar muito. E esse é o nosso mal, irmãos. Nós sempre queremos as coisas aqui e agora. E isso não agrada o nosso Pai Eterno. Temos de ter paciência. O que Sara diz para Abraão? Toma a nossa serva, tenha filho com ela, e através dela eu serei mãe, e a promessa de Deus será cumprida. Irmãos, quando nós queremos ajudar Deus, acaba a gente atrapalhando. Abraão aceitou o conselho, coabitou com sua serva chamada Agar, e nasceu Ismael. E isso Abraão ficou muito feliz. Falou, agora a promessa de Deus pode ser cumprida. Mas Deus visita Abraão e diz para ele que aquele comportamento não foi certo. O filho tinha que ser de Sara, da mulher livre, e não da mulher escrava. Mas Abraão ainda disse para Deus, aceita. Não dá não, hein? Então Abraão disse, aceita Ismael, que viva Ismael diante de ti. Mas Deus não podia aceitar Ismael, irmãos, porque senão Deus estava voltando a palavra atrás. Não só voltando a palavra atrás, o plano da salvação seria comprometido. O plano da salvação não poderia ter auxílio humano. Ele é completamente elaborado por Deus, é Deus que toma a iniciativa. O menino tinha que nascer de um milagre, porque Isaque era um tipo de Cristo. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando nasceu, nasceu de uma virgem. E igualmente Sara não era virgem, mas era estérica, não tinha condição de ter filho. Então o menino tinha que nascer de um milagre, assim como foi um milagre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E outras coisas nos mostram que Isaque era de fato um tipo de Cristo. Quando Abraão vai oferecer Isaque como sacrifício, ali ele estava representando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abraão representando o pai que dá o filho, e Isaque representando o filho, né? Não, senhor. Irmãos, nós vamos fechar aqui fazendo uma consideração da obediência e a fé. São muitos dos nossos líderes religiosos de hoje que asseguram com veemência que a fé
anula as obras. E isso nós vimos que não é verdade, né? O pai da reforma, Martim Lutero, certa vez chamou o livro de Tiago de livro de palha, porque o livro de Tiago exalta as obras, e ao passo que Paulo enaltece a fé, a graça. A graça não exclui a lei, e muito menos a lei exclui a graça. O que acontece, irmãos, que parece que os dois apóstolos, os dois grandes servos de Deus, Tiago e Paulo, entram em contradição? Eles não entram em contradição, é uma aparente contradição, porque os dois, tanto Paulo como Tiago, eles ocupam o mesmo palco, porém um de costa para o outro. Paulo tem um público-alvo diferente do público-alvo de Tiago. O público-alvo de Paulo é aqueles que alimentava a fé de que as obras faziam parte do plano da salvação. Sem guardar os mandamentos não existia salvação. Eles punham a lei acima da fé. E Paulo os corrige, né? Dizendo o que está escrito lá em Efésios 2, verso 8. Vós sois salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. De que maneira que nós não somos salvos pela fé também não. Salvos pela graça. A fé é a mão que temos para receber o presente, que é a graça. A fé é o meio e não o fim. E Tiago tem um outro público-alvo. O público-alvo de Tiago é aqueles neófitos, novos convertidos, que pensava que a fé anulava as obras, né? Então Tiago corrige eles, dizendo que Abraão não foi salvo somente pela fé, mas que teve obras. De que maneira, irmãos, que separar obras da fé é um equívoco muito grave, tá? No Antigo Testamento, as obras mostravam a fé. Abraão mostrou que tinha fé em Deus através das obras. Quando saiu da sua terra, quando ia sacrificar o seu filho, isso demonstrou a Deus que ele tinha fé. As obras mostrou. No Novo Testamento agora, irmãos, é o contrário, né? A fé agora que mostra as obras. Se eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu vou ter uma vida de obediência a Ele. O que está escrito na palavra eu vou obedecer. Colocar a graça contra a lei é um equívoco, irmãos. E a lei contra a graça. Infelizmente, o inimigo de nossas almas é que fez isso. Os judeus, ele fez com que eles se agarrassem à lei, ferrenhamente, e não aceitassem Jesus. Hoje a maioria dos cristãos, a maioria das igrejas, prega contra a lei, irmãos. Aceita Jesus, mas não aceita a lei. E a palavra de Deus é muito clara e categórica. Duas características da igreja verdadeira: guardar os mandamentos de Deus e ter fé em Jesus. O inimigo sabe que sem esses dois ícones, a igreja de Deus não vai subsistir, porque em cima de um pilar só é impossível que a igreja se mantenha. Ela não vai subsistir. Guardar só a lei, menosprezar a graça, está errado. Guardar, aceitar a graça e fazer da graça uma objeção para transgredir a lei, também está errado. Irmãos, o nosso tempo está esgotado. Eu gostaria muito de falar, apesar de muito incômodo, mas gostaria de falar mais a respeito desse assunto, mas nós vamos encerrar por aqui, porque a obra de Deus deve ter ordem e decência. E que Deus possa abençoar todos vocês, internautas, pessoas de casa, os nossos amados irmãos que aqui estão também, e eu peço que todos vocês orem em meu favor,
em nome de Jesus.